Pensa numa tela cheia de ruído, tipo uma TV antiga sem sinal, e de repente dessa estática toda surge uma obra de arte super realista. Parece mágica, né? Mas é pura tecnologia. Hoje, a gente vai desmontar esse processo por trás da geração de imagens por IA e entender como essa mágica realmente funciona. A pergunta que não quer calar é essa: como é que pode um simples comando de texto, algumas palavras que a gente digita, se transformar numa imagem cheia de detalhes tão complexa? Bora mergulhar de cabeça nessa tecnologia incrível que está simplesmente redefinindo a criatividade e que com certeza já apareceu no seu feed hoje. A ideia central por trás de tudo isso é, na verdade, bem elegante. E como o slide mostra, vem lá da física. Imagina só uma gota de tinta caindo na água. Ela vai do organizado para o caótico, se espalhando todo. A inteligência artificial aprende a fazer exatamente o caminho contrário. Ela começa do caos total, do puro ruído, e passo a passo vai reconstruindo a ordem até trazer uma imagem nítida de volta à vida. E para a gente entender como essa mágica toda acontece, vamos seguir este roteiro aqui. A gente começa com a grande ideia. Depois vê o motor por trás de tudo, o truque que faz tudo ser mais rápido, como as palavras se conectam com as imagens, quem são os grandes nomes desse mercado e, claro, para onde tudo isso está indo. Beleza, vamos começar pelo começo. A grande ideia. Pode até soar meio estranho, mas o segredo para criar uma imagem perfeita é, primeiro, aprender a destruir uma de forma bem metódica. Vamos entender esse ciclo de destruir e depois criar, que é a base de tudo. Então tudo se resume a esses dois processos que são opostos. Primeiro, o que a gente chama de processo direto. A gente pega uma imagem limpinha e passo a passo vai adicionando ruído digital nela até que não sobre nada além de estática. É um caminho direto para a desordem. E aí é aqui que a mágica acontece, vem o processo reverso. A IA é treinada para fazer o caminho de volta. Ela olha para o ruído e aprende a tirar ele, um pouquinho de cada vez, até reconstruir uma imagem que faça sentido. Tá, mas como é que a máquina aprende de fato a fazer isso? Vamos dar uma olhada no motor por baixo do capô. Pode parecer uma coisa de outro mundo, mas a tarefa da IA em cada etapa do treino é, na verdade, super focada. Ela só precisa prever qual foi o ruído exato que foi colocado na etapa anterior. É só isso. Agora, imagina ela fazendo isso bilhões de vezes, com milhões de imagens diferentes. Ela se torna uma especialista absoluta em limpar a estática, o que na prática é a mesma coisa que criar algo a partir do nada. Só que tinha um problema gigantesco aí. Trabalhar diretamente com imagens enormes, com todos aqueles pixels, é um processo lento pra caramba e exige um poder de computação absurdo. E é aí que entra uma inovação genial que tornou tudo isso possível na prática. E qual foi a sacada? Em vez de trabalhar com uma imagem gigante, por que não trabalhar com uma versão bem menor, super comprimida dela? Ao comprimir os dados de uma imagem até 48 vezes, como a gente vê aqui, o processo fica muito mais rápido e eficiente. Esse é o segredo por trás do modelo de difusão latente, ou LDM, a arquitetura que dá vida a modelos famosos como o Stable Diffusion. Pensa nisso como se fosse uma linha de produção, um trabalho em equipe super bem orquestrado. Primeiro, um componente chamado codificador VAE pega a imagem grandona e espreme ela nesse espaço menor, o tal do espaço latente. Depois, o modelo UNet faz todo o trabalho pesado de tirar o ruído, só que ele faz isso só nesse espacinho eficiente. E por último, o decodificador VAE pega essa versão pequena já limpa e expande de volta para a imagem final em alta resolução que a gente vê na tela. Até aqui a gente falou de imagem, de ruído, mas e o texto? Como é que as nossas palavras entram nessa história para guiar o processo todo? Vamos agora construir essa ponte entre o que a gente escreve e o que a gente vê. A IA não entende gato de chapéu do jeito que a gente entende. Ela entende números. Por isso, ela precisa de um tradutor. E esse tradutor é um outro modelo, chamado Clip. A função dele é pegar o nosso texto e transformar numa sequência de números, o que a gente chama de embedding. É essa espécie de impressão digital matemática que captura o significado das palavras e que vai guiar todo o processo de criação. Beleza, o modelo já entendeu o que é para desenhar, mas como ele sabe onde desenhar cada coisa? A resposta está num mecanismo genial chamado atenção cruzada. Pensa nele como um supervisor. Enquanto a imagem está sendo criada, esse mecanismo fica o tempo todo checando o embedding do texto para garantir que o gato pareça um gato e que o chapéu azul que a gente pediu esteja de fato na cabeça dele. É isso que garante que a imagem final seja fiel ao que a gente pediu. E toda essa tecnologia que a gente viu deu origem a vários modelos diferentes. E o interessante é que cada um deles tem uma personalidade, sabe? Com seus pontos fortes, fracos e, o mais importante, uma filosofia diferente sobre o que significa criar uma imagem.
Os modelos mais famosos hoje em dia, eles enfrentam o que a gente pode chamar de trilema. Eles precisam achar o equilíbrio entre três coisas: abertura, ou seja, o quanto o código é aberto e customizável; controle, o quão preciso ele é em seguir o que foi pedido; e a estética, a qualidade artística da imagem. O ponto é, não dá para ter o máximo dos três ao mesmo tempo, então cada modelo faz uma escolha. E o legal desse slide é que ele mostra que não tem um modelo melhor que o outro. A questão é qual a ferramenta certa para cada objetivo. Quem quer liberdade total, a chance de mexer no modelo vai para o Stable Diffusion, que é de código aberto. Se a prioridade número 1 é que a IA siga ordens complexas ao pé da letra, o DALL-E 3 integrado com o ChatGPT é o campeão da precisão. Agora, se o que importa é beleza, a qualidade artística, o Midjourney age mais como um parceiro criativo, integrando resultados super estilizados. A escolha é essa: flexibilidade, precisão ou arte. Beleza. E o futuro? O que vem por aí para essa tecnologia que está mudando tudo? Vamos avançar e dar uma olhada nos desafios e nas possibilidades incríveis que estão logo ali na frente. É aqui que a conversa fica séria. Porque todo esse poder de criação traz junto umas questões éticas e legais bem complicadas, principalmente sobre o jeito que esses modelos aprendem. E o ponto central de tudo isso, o tal do pecado original, são os dados. Para aprenderem tanto, esses modelos foram alimentados com um pedaço gigantesco da internet. Isso deu a eles um conhecimento absurdo. Mas também quer dizer que eles absorveram os nossos preconceitos, material com direito autoral usado sem permissão e até conteúdo tóxico. Essa é, ao mesmo tempo, a maior força e a maior fraqueza deles. Mas apesar desses problemas todos, a pesquisa não para. E ela está avançando numa velocidade, assim, impressionante. O pessoal está trabalhando para fazer a geração ser quase instantânea, para dar um controle muito mais fino sobre o resultado com ferramentas como o ControlNet e até para levar essa tecnologia para criar vídeos, áudio e modelos 3D. O futuro da criação está sendo escrito agora. No fim das contas, o que essa citação quer dizer é o seguinte: o futuro dessa tecnologia não depende só de algoritmos mais inteligentes. Depende, e muito, da gente ser mais responsável com os dados que alimentam esses algoritmos. A verdadeira questão não é se a tecnologia vai avançar, mas como a gente vai equilibrar essa inovação toda com uma responsabilidade que é fundamental: